se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Declare nessa noite, Senhor, é o teu rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, Senhor. Aleluia. Tudo é teu, Senhor. Tudo é para ti, Senhor. Aleluia. Adora o Senhor, erga tua voz e diga: Senhor, tudo é para ti. A minha vida é tua, Senhor. Todas as coisas são tuas, Senhor. Aleluia. Santo, 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 Espírito Santo de Deus, invade este lugar, Senhor. Alcança os corações, Senhor. Oh, Espírito Santo, se mova neste lugar. Dá liberdade, irmão, dá liberdade para o Senhor. Deixa
Grandes coisas o Senhor vai fazer sobre este lugar, amém? Essa noite. Tem muitas coisas para acontecer. Seu grupo de louvor, amém? Obrigado. Que você possa se colocar de pé, continuar em pé, amém? A pastora ela não está aqui hoje, ela está no congresso, amém? Está recebendo lá, logo está trazendo para a igreja, derramando sobre a igreja, amém? Grandes coisas vai acontecer mais e mais. Semana passada, queria repassar, nós tivemos um encontro com Deus e ainda continua queimando, quem estava lá continua queimando dentro de nós, amém? O Espírito Santo continua queimando sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Nós teremos também uma apresentação hoje, do menino, e no final do culto nós vamos apresentar ele, amém? Vamos abrir a palavra no Evangelho de Mateus 6:33. Amém? As crianças podem ir para a escola, amém? Glória a Deus. Culto de família hoje, amém? Hoje Deus vai tocar sobre a nossa família, sobre a nossa casa, vai dar algumas direções. Todos acharam, amém? Glória a Deus. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vós serão acrescentadas. Amém? Fechar nossos olhos, vamos orar. Pai Todo-Poderoso, nos colocamos, Pai, diante de Ti na Tua presença. Te agradecemos, Pai, o Teu nome, Senhor, o privilégio, Senhor, nós estar aqui, Senhor, na Tua casa. Nós Te adoramos, Pai, e agora nós vamos ouvir a Tua palavra, a direção do Teu Espírito Santo, aquilo que o Senhor tem para nós, para cada um que está aqui sobre este lugar. Todo cansaço, Pai, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Toda tristeza seja repreendida, que haja alegria no coração, que nós possamos receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Fala para o seu irmão do teu lado aí. Não me distraia. Deus vai falar comigo. Amém. Eu preciso sair daqui diferente nessa noite. A minha casa vai ser tocada. A minha casa. A esposa vai declarar sobre o marido vai declarar sobre a sua esposa. Porque hoje é o culto de família. Amém. Quando fala de família, eu me alegro, Esse ano a gente viu alguns casamentos aqui, muitas crianças nascendo, meu filho também, e quando a gente fala de família é algo grandioso, é algo que Deus estabeleceu para nós, amém? Então quando a gente fala, nosso título dessa mensagem é colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, amém? É algo que não pode ser diferente, não tem como a gente pular essa etapa, A gente sabe que nos dias de hoje é muita coisa acontecendo, É trabalho, é correria, Muitas coisas acontecendo, e muitas vezes a gente se distrai e tira Deus do centro da nossa casa, muitas vezes. E isso é um grande perigo que pode acontecer, quando a gente tira Deus do centro, Muitas vezes a gente fala sobre essa palavra, muitas vezes, O nosso primeiro ministério é a nossa família. Claro que é a nossa família, o nosso primeiro ministério. Mas Deus está acima da família. Então não tem como a gente colocar a nossa família primeiro e não colocar Deus. Deus tem que estar em primeiro, para que a gente possa conduzir a nossa casa, a nossa família, lutar por ela. Amém? Então Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. E quando a gente fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a gente significa a gente ter uma intimidade, algo com Deus, O nosso foco é ter uma intimidade cada vez mais com Deus, Quando a gente fala buscar em primeiro lugar o reino significa a gente ter uma intimidade pessoal mais e mais focada diante dele, com os seus princípios, aquilo que ele estabeleceu sobre nós, aquilo que ele espera de nós, O que Deus espera de nós, Uma intimidade profunda, uma direção que Ele quer estabelecer sobre nós. O reino Ele só estabelece porque Deus está acima do reino.
Então a gente precisa ter uma intimidade cada vez mais com Deus, para que a gente alcance esse alvo, e todos nós, a nossa casa e a nossa família junto. Então quando a gente fala, significa o reino de Deus, a gente é priorizar a relação com Deus. A gente precisa priorizar isso, amém, na nossa vida. Muitas vezes a gente estabelece algo e fala, se der eu faço, se der eu vou, se não der eu vou, está tudo certo. Não está tudo certo muitas vezes. A gente precisa priorizar Deus na nossa vida, mas isso não significa que a gente vai se afastar e a gente não vai fazer nossas coisas, com a nossa família, com a nossa casa, viver momentos que a gente precisa viver, que Deus quer que a gente viva, mas a gente precisa priorizar Ele, colocar Ele no centro, sempre na frente, para que as outras coisas sejam estabelecidas sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Quando a gente fala priorizar, não tem como negociar, botar Ele em segundo lugar. Não, eu vou fazer algo, depois eu consulto Deus. Não, primeiro você vai orar, ser da vontade do Senhor, se isso vai me tirar do foco da presença dEle, aí sim, aí eu faço, aí Ele vai me dar a direção, aí Ele vai me abençoar, para mim estar nesse lugar, para mim estar alegre sobre este lugar. Mas neste lugar também a presença do Senhor tem que estar contigo. Deus tem que estar contigo 24 horas. Quando a gente vai viajar, a gente, coloca Deus em prioridade, a gente está orando no lugar que a gente está. Se a gente está no lugar, a gente está clamando muitas vezes, a gente está orando na nossa viagem, naquele lugar que Deus estabeleceu para nós, porque Deus está em primeiro lugar, e a gente agradece, a gente honra o nome dEle. Então o reino significa priorizar Ele, amém? E sua justiça significa viver de forma justa diante dEle, aquilo que Ele espera de cada um, cada homem, cada mulher, cada jovem, que a gente seja justo diante dEle. Quando a gente é justo, porque Deus é justo com nós, Deus é justiça, e Ele espera que a gente tenha o caráter dEle. Então a sua justiça será sobre nós. Então a gente precisa viver de forma justa diante dEle, sendo na nossa casa, sendo na nossa família, sendo esposo com a sua marido, com a sua esposa, marido com a sua esposa, esposa com o seu marido, viver de uma forma justa diante dEle, no seu trabalho, nos seus negócios, aquilo que Deus coloca em suas mãos. Então é isso que Deus espera de nós, de cada um de nós, a gente priorizar Ele, colocar Ele sempre à frente, mas com tudo isso a gente precisa estabelecer sobre Ele, sobre nós, sobre as nossas vidas, para que a gente cresça e avance, amém? O que Deus espera de nós? Uma família forte, sarada, curada, amém? Porque quando a gente tem uma família sarada, curada, forte, a igreja é forte também. Mas muitas vezes vai dizer no seu coração, mas a minha esposa não está aqui, meu marido não está aqui. Mas você está sendo justo diante de Deus, você está se quebrantando na presença dEle, e Deus Ele está vendo tudo isso, e não se preocupe, é no tempo dEle, é na promessa dEle. Então a gente não precisa ficar ansioso, mas a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar. Quando a gente fala em colocar Deus em primeiro lugar, quando eu estou aqui trazendo essa mensagem, Deus, o Espírito Santo, eu vou falar algo que Ele ministrou hoje de tarde quando eu estava na oração. Eu só estou aqui por causa, muitas vezes, da presença dEle. Ele estabeleceu a promessa, mas a minha esposa muitas vezes orou por mim. Mesmo ela vindo sozinha, muitas vezes no culto buscando, e eu não buscando, ela orava pela nossa casa, pela nossa família. Então Deus Ele quer construir algo sobre nós, mas nós precisamos colocar Ele sempre à frente. Muitas vezes a gente, hoje eu vou ficar em casa com a minha família, amém, está tudo certo, mas você já orou, Deus está presente, está na frente de tudo isso. A gente não pode inverter muitas vezes os papéis, Então a gente precisa sempre colocar Deus à frente. Mas está tudo certo, mas hoje eu vou ficar descansando, amém. Deus está sobre a sua casa, sobre a sua família, está na frente. Deus, Ele se alegra, com ocasiões que acontecem. Mas a gente precisa ter Deus no centro, sempre em nossas vidas, caminhar conforme a vontade dEle. E tudo mais será acrescentado. Promessas, quando priorizamos Deus, quando a gente fala tudo mais será acrescentado, muitas vezes alguns já falam bênçãos e riquezas. Não. Aí eu vou largar uma água gelada. Deus Ele está falando da necessidade básica.
que comeu, que se vestiu, de que bebeu. É isso que Deus, não se preocupe, porque Ele está no controle. Então, quando a gente fala disso aí, e as outras coisas, se vir, amém, serão acrescentadas sobre a nossa vida, está tudo certo. Mas quando Deus estabelece essas promessas, Ele está falando numa necessidade básica sobre nós, para a gente confiar nele, amém? Então a gente não se preocupa com o dia de amanhã, o que a gente vai comer amanhã, o que a gente vai beber. Deus está cuidando de tudo para nós, mas Deus quer que a gente viva uma vida justa diante deles, uma vida que priorizamos Ele, amém? Não tem como negociar a presença de Deus, não tem como estabelecer, vou me afastar um tempo e depois eu volto, está tudo certo. Não, com Deus não funciona dessa forma. Ou Ele está no centro, ou Ele está conduzindo a sua casa, a sua família, ou Ele está dando direção, e você está caminhando conforme a vontade dEle, ou não tem nada disso. Deus, Ele não fica em segundo lugar. Deus, Ele quer nos conduzir, Deus, Ele quer nos ensinar. E hoje é o culto de família, e Deus, Ele vai mexer algumas coisas sobre nós. Ele vai estabelecer algo que a gente precisamos trazer para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, algumas direções dEle. Amém? Talvez você esteja lutando por algo dentro da sua casa, pela sua família, né? Pelo seu filho, muitas vezes, esposa pelo marido, querendo que ele, retorne para os caminhos do Senhor. Talvez ele já esteja até nesse lugar, mas algum motivo muitas vezes tira da presença do Senhor. Talvez, o homem também está lutando pela sua esposa. Amém? Nessa noite é noite de colocar Deus em primeiro lugar. É tempo de nós clamar pela nossa casa, pela nossa família, pedir a direção do Espírito Santo. Nós não nos curvar diante de outras coisas, situações, porque Ele está no controle. E quando a gente fala no controle, Ele está no controle de tudo sobre nós. A gente muitas vezes, pessoas, milagre, caminham pela fé, porque Deus está no controle. Eles estão caminhando conforme a vontade do Senhor. Talvez muitas vezes não está acontecendo nada na minha casa, as coisas não estão se movendo, as coisas não estão caminhando. Muitas vezes a gente está agindo de forma errada, muitas vezes a gente está deixando Deus, muitas vezes a gente está tentando lutar com as forças dos nossos braços. Mulheres também estão tentando lutar com as forças dos braços muitas vezes, mas a gente precisa lutar com as nossas armas espirituais. É clamar o nome dEle, é pedir para Ele dar direção, orar pela vida de cada um. Amém? A luta é grande, mas a vitória também é grande, é grandiosa, o testemunho é maravilhoso ainda. E a gente glorifica o nome dEle. Amém? A gente precisa, como homem, como mulher, como filho, os filhos, os adolescentes, estabelecer uma família forte dentro da nossa casa. Aquilo que faz um barulho quando ora, estremece o lugar. Amém? As coisas começam a mudar de lugar. De repente nessa noite você está longe de Deus. Talvez você se perdeu em algum momento, talvez você se distraiu, mas é o momento de você retomar aquilo e pedir: Deus, eu preciso te colocar novamente no centro, eu preciso da tua direção. Muitos vêm buscar bênçãos, Bênçãos são maravilhosas, todo mundo quer, mas o maior foco que a gente quer é buscar o reino do céu, a salvação, e as demais coisas bênçãos. Amém, se a gente for abençoado, glória a Deus. Deus está no controle, Deus está no centro, não é errado, mas a gente precisa colocar Deus à frente de todas as coisas. Amém? Um homem dentro de uma casa, um homem, uma mulher dentro de um lar, eles precisam estabelecer princípios. Muitas vezes pessoas namorando anos, estão em fornicação, a palavra é pecado, precisa colocar Deus no centro, precisa consertar isso. Muitas vezes eu fui confrontado nessa situação, quando eu namorava minha esposa, longe de Deus, meus pais evangélicos, eu chegava lá e ele: cara, precisa consertar isso, precisa casar, vocês estão em pecado, em fornicação, as coisas não vão andar, porque quando a gente não coloca Deus no centro da nossa casa, a gente acha que está tudo certo. E não está tudo certo, não é da vontade do Senhor. E a gente precisa consertar muitas vezes as coisas. Amém? Glória a Deus. A gente viu muitos casamentos acontecendo, pessoas consertando, e depois que casa, como é que vai?
Comece a colocar Deus à frente sempre. Deixa Deus conduzir a sua casa, a sua família, deixa Deus fazer a obra. Ah, mas meu filho lá não quer nada com nada, minha esposa não quer nada com nada. Continue orando, clame ao Senhor. Deus, Ele está ouvindo a tua oração. Deus, Ele ouve as nossas orações, os momentos secretos, meu irmão. Não é só a gente estar aqui na igreja, orar, né? Estou aqui orando, clamando, para o nosso quarto lá fechado muitas vezes. Deus, Ele está ouvindo a nossa oração. Deus, Ele está vendo a nossa caminhada que a gente vem buscar aqui, qual direção que a gente está buscando diante dEle. E Ele vai nos honrar cada vez mais, porque Ele quer uma família fortalecida. E Ele espera de nós que nós seja justo diante dEle. Um homem com autoridade, um homem que busca a Deus, um homem que anda conforme os passos deles. Uma mulher sábia que edifica o seu lar, que acompanha o seu marido, que edifica o seu marido, que fortalece o seu marido. Às vezes o cara está lá suando, muitas vezes batalhando por algo, e a mulher chega em casa lá com um balde de água fria lá pro cara. Ah, tá tudo certo. Cara, elogia o cara, fortalece. O cara às vezes precisa, né? O homem precisa da necessidade. Né? A gente precisa do homem. Às vezes ouvir uma palavra, né? Que bom, né? Dá um elogio. E às vezes a mulher vai lá e larga, né? E o cara, mas eu fiz de tudo hoje, né? Trabalhei pra caramba, me movimentei, estou cansado. E olha aí minha esposa o que ela faz, né? Então, se Deus está no centro do lugar, vai dizer assim: que bom, marido, faz um cafezinho, faz coisa. É bom quando a gente recebe isso, né? Teu almoço está pronto, as tuas roupas, não te preocupa com isso, está cansado. Às vezes o cara precisa ouvir. E as mulheres também, cara. As mulheres precisam ouvir isso também. A minha esposa às vezes clama, fala, né? Eu só quero uma folha. E às vezes a gente, na correria, né? A gente, não é que a gente como homem, a gente é meio bruto, né? Às vezes a gente não percebe, mas às vezes 20 anos de casado, eu só quero uma flor, só quero que tu me elogie. Bota uma roupa bonita, às vezes, ei, como é que eu tô? Hoje ela perguntou, né? Tá bonita, mas era para eu correr na frente, não deu tempo. Né? E às vezes ela só quer um elogio muitas vezes. Isso faz parte do crescimento dentro do lar. Isso gera amor dentro de uma família. Teus filhos, amada direção para eles. Ah, mas o meu filho pisou na bola, está acontecendo algo. Tu continua amando, mas puxa quando tem que puxar, direciona quando precisa, orienta. Não passa a mão por cima porque é filho, mas ensina os caminhos do Senhor. E respeito, tem que ter respeito dentro do lar. Se não tiver respeito entre um casal, entre uma família, vira uma bagunça. É uma gritaria, Deus não está no controle, Deus não está no centro. Precisa haver respeito. Pode ser 1 ano de namoro, 2 anos de casado, 10, 15, 20, até a tua velhice, até Deus dar a direção. Mas precisa haver respeito entre um homem, uma mulher e os filhos. Precisa haver respeito dentro do lar. Quando tem respeito, há uma direção de Deus. As coisas precisam ser comunicadas, precisa haver respeito entre um homem e uma mulher. Quando eu falo de respeito, eu não estou falando em outras situações, mas eu estou falando com respeito, às vezes até numa conversa. Muitas vezes é uma gritaria, muitas vezes o cara está explosivo, muitas vezes não é o momento de conversar. E a gente tem que ter a maturidade. Não é o momento agora, vamos se acalmar, depois a gente conversa, sabe? Isso faz parte do plano de Deus, é uma direção do Espírito Santo, nos ensinando. Muitas vezes a mulher só precisa ouvir, o homem também precisa, às vezes, só ouvir a esposa. Às vezes vai falar algo, já debate, já entra numa discussão, e aí acaba perdendo o respeito. Quando vê, vocês estão falando coisas que não deveriam. Tira o foco. Mas quando a gente tem a presença de Deus, Deus nos dá estratégia, sabedoria para lidar com essas coisas. Então tem que haver respeito dentro do lar. Precisa também haver confiança. Fala aí, confiança. Amém? Confiar. Confiar na sua família, na sua casa, nos seus filhos. A gente precisa haver uma confiança, assim como a gente confia em Deus. Muitas vezes a gente vê algo, pessoas já maduras, cara, pessoas que já estão tempo até às vezes na igreja, mas que não tem confiança, às vezes na sua esposa, o marido não tem na sua esposa, a
esposa não tem no seu marido. Ande conforme antigamente, muitas vezes, sabe? Pessoas sem direções, como andavam no mundo lá fora. Às vezes até ciúmes. Ciumenta a mulher, o cara é ciumento, porque não tem Deus sobre a vida deles. Né? A gente precisa colocar Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Precisamos pedir direção de Deus sobre essas coisas. A confiança é algo maravilhoso que Deus estabelece. Quando a gente confia em Deus, que a gente aprende, eu preciso confiar em Deus de todo o meu coração, Ele nos sustenta em tudo. Então, como uma mulher vai conversar certos assuntos com o seu marido muitas vezes, se ela não confia no cara? Como que o cara vai confiar na sua mulher, se ela não confia ou a mulher não confia, vice-versa? Como que o seu filho vai se abrir para você muitas vezes, vai falar algo, ele não confia em você? É quebrada a confiança muitas vezes dentro do lar. E isso não faz a gente se afastar da presença do Senhor. Então a gente precisa estabelecer isso. Precisamos ter uma comunicação muitas vezes aberta e transparente, saber o que está acontecendo dentro da nossa casa, pedir uma transformação na nossa mente, uma renovação, como os teólogos, o pastor está ali, né, que a gente falava, né, como é uma metanoia, uma transformação. Aquele cara que era ciumento lá atrás, esse cara não faz mais parte. Hoje ele tem uma família que conduz conforme a direção de Deus. Essa mulher que era ciumenta, que fazia um barraco muitas vezes, pelo seu gato lá bonitão, hoje ela está diferente, está transformada, é uma mulher de Deus, confia no seu marido. Então a gente precisa buscar essa transformação, para a gente unir mais a nossa casa, a nossa família, fortalecer mais diante de Deus, quebrar muitas coisas. E Deus, Ele nos conduz quando a gente coloca Ele como prioridade. E quando a gente está passando luta, muitas vezes, entra também a confiança, porque há uma conversa ali. Vocês caminham juntos, se vocês estão no propósito de Deus. Vocês todos são unidos, vocês caminham juntos. Como é que vão fazer? Como é que a gente vai lidar com isso? Nós vamos orar pela essa questão, pela essa causa? Está tudo certo, que é uma direção de Deus. Isso faz parte da confiança, saber que o outro está passando muitas vezes. Muitas vezes as coisas estão acontecendo dentro do lar, pessoas que não sabem quanto o marido ganha, cara. O marido não sabe quanto a esposa ganha, são separados, muitas vezes vivem como se fosse uma divisão dentro do lar. Na minha casa não tem esse problema, né? Porque eu ganho e minha esposa sabe que está tudo claro. Eu digo, se der problema, nós todos estamos no mesmo barco, né? Mas a gente precisa confiar em Deus. Então a gente precisa esclarecer isso. Cara, o cara precisa saber, não tem divisão. No momento que tu casa, faz parte, a tua casa é a tua família. Então não tem mais divisão esse negócio, isso aqui é meu, isso aqui é teu. Não, é todo mundo junto. Deus quer conduzir toda a família para o mesmo propósito. Assim, quando Ele levanta alguém para o ministério, muitas vezes, toda a família está nesse negócio, não é um só. É para todos da casa. Mas o cara não quer, mas logo não te preocupa. Logo ele vai estar junto, não te preocupa, porque nós confiamos no Senhor. Então a gente precisa ter uma comunicação aberta. Mudar o horário também. Glória a Deus, a gente precisa ter uma comunicação aberta. Família, a gente precisa conversar certos assuntos que às vezes a gente não gostaria de tratar. Muitas vezes a gente vai deixando, até que dá problema. Tem que haver uma comunicação aberta. Amém? Meu filho está lá esse ano, lá em São Gabriel. Logo ele está aí dia 13, um ano. Mas muitas coisas ele liga, sabe? Comunicação. E aí, o que tu acha? Às vezes, a gente diz assim, te vira, meu irmão. Não, a gente como pai, a gente aconselha, dá direção. Faz dessa forma, a gente ora pela vida dele. Amém? Então há uma comunicação aberta entre uma casa, entre uma família. Se o negócio está indo, fluindo, amém, há uma comunicação, uma direção de Deus. Todos estão juntos orando pelo mesmo propósito. Talvez a esposa precisa falar algo, mas às vezes não quer falar para o marido. O cara é bravo, não tem como conversar esse assunto. Então, nessa noite é noite da gente olhar para dentro de nós, pedir a direção do Espírito Santo. Deus, que eu possa ter uma comunicação aberta dentro da minha casa, que eu possa ver, abrir meus olhos espirituais, que eu possa entender aquilo que o Senhor tem para minha casa, para minha família. Amém? Assim como há no serviço nosso, há uma comunicação. Muitas vezes o chefe lá cobra o cara, diz, cara, tem que fazer isso, e muitas vezes você não quer ouvir, né?
E ouve, mas dentro da nossa casa o cara às vezes quer ser bravão, a mulher quer ser brava, né? Então precisa quebrar isso, precisa haver uma comunicação aberta, amém? Quando tudo fica claro aos olhos do Senhor, Deus começa a nos dar a direção, porque há um quebrantamento numa família, é isso que Deus espera, uma família unida e fortalecida, amém? E a gente precisa ter tempo de qualidade junto. Quando a gente fala de passear, muitas vezes, muitos falam, precisa, cara, a família precisa sair, a família precisa viajar, descansar, faz parte, né? Nós somos seres humanos, nós precisamos descansar no Senhor. Muitas vezes a gente não tem condições de ir para tal lugar, mas a gente vai aqui pertinho, ou às vezes a gente descansa em casa, mesmo precisa tirar um tempo para descansar, está tudo certo. A gente precisa tirar um tempo de qualidade junto, família, criar, como é que a gente possa falar, um tempo de qualidade, apoiar um ao outro, né? E a gente precisa ter esses momentos, descansar, sair, pegar a tua família muitas vezes, tomar um sorvete, sair, né? Às vezes a minha esposa, ela não é muito desse negócio, né, ela gosta de viajar delas, olha as coisas, mas às vezes um passeio, às vezes ali no parque, coisa, como é tão bom a gente pegar a nossa família e passear muitas vezes, levar nossos filhos, muitas vezes estar junto naquele momento. É um tempo de qualidade, é um tempo da gente conversar, é um tempo da gente, né, muitas vezes ouvir, né? A gente precisa disso na nossa família, ter tempo de qualidade junto, se reunir muitas vezes na mesa, né? Às vezes o trabalho, o dia a dia, cada um para um lado, aquela corrida, toda semana um sai, outro chega tarde, mas há momentos que a gente precisa parar, ter tempo de qualidade, se fortalecer. Isso fortalece a família. Ter tempo de qualidade junto, fortalece, apoiar um no outro. Muitas vezes a gente não quer apoiar um no outro, às vezes no trabalho, né? Certas coisas, mas a gente precisa apoiar. Às vezes o cara está com um plano, um projeto ali, o filho quer estudar, a esposa quer fazer algo, e aí o cara não apoia. Precisa apoiar, precisa incentivar, vai dar certo, em nome de Jesus. Precisa orar por aquele propósito. Isso faz parte da família, um apoiar o outro na direção, guiada pelo Espírito Santo, sabe? Muitas vezes a pessoa desanima muitas vezes, por quê? Porque às vezes você está batalhando por algo, você tem algo no seu coração, quer fazer algo, e aí quem está do seu lado muitas vezes não te apoia naquilo, né? Então a família precisa apoiar. Às vezes o filho quer fazer algo, vai lá, incentiva, apoia, dá direção. O meu filho, quando ele queria jogar bola, né? A gente entregou para o Senhor. Cara, mas eu apoiei ele tanto, cara, eu corri tanto atrás desses estádios, campeonato, e não foi o que Deus quis, né? Mas eu estava ali apoiando, incentivando, mas não era o propósito de Deus. Então esse apoio é algo que cria memória sobre a sua casa, sobre a sua família. Esses momentos que a gente vemos juntos, nos campeonatos, muitas coisas, é algo que foi gerado, é algo que está no nosso coração, o apoio familiar. E se dá certo, amém. Se não dá certo, está tudo certo, é o plano de Deus. Então quando a gente coloca o centro, a gente não se preocupa com essas coisas, porque a gente é conduzido por Ele, amém? Muitas vezes a gente surge algo, desafio sobre nós, e a gente precisa lidar com essas situações, né? Problemas, né? E quando surge isso, como é que a gente faz? Né? A gente precisa pedir direção de Deus. Glória a Deus. A gente precisa pedir solução desse desafio, a gente precisa pedir direção de Deus, né? Então você precisa criar esses momentos especiais, gerar memória junto com sua família, amém? Obrigado, Senhor. Né? O que a família espera? Qual é o teu legado? O que você vai deixar para a sua próxima geração? O que você está enxergando daqui a tantos anos, quando você não existir mais, quando você não estiver mais aqui né? Quando você esteja do Senhor, que legado você está deixando para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos? O que ele vai dizer de você? O que ele vai dizer sobre a sua casa, da sua mãe, do seu pai? O que ele está dizendo? Como meu pai andava diante de Deus? Como ele agia com situações? Qual memória a gente tem deixado para os nossos filhos? Qual legado que a gente vai deixar? A gente precisa repensar tudo isso,
gente tem que colocar Deus no centro da nossa casa, pedir direção, estabelecer. A gente precisa honrar nossa casa, nossos filhos, nossos netos. Futuramente alguns já têm neto, né? E os netos dos netos, e aí vai geração por diante. Que legado a gente vai deixar para ele, né? A gente precisa refletir sobre isso, deixar o Espírito Santo ministrar sobre nós, pedir a direção dele. Como eu tenho caminhado diante de Deus, como eu tenho caminhado, levado a minha família diante de Deus, como a esposa tem conduzido a sua casa, o seu lar diante de Deus. Isso não é para nós honrar, colocar ele em primeiro lugar. E ele estabeleceu. E princípio, quando ele estabelece algo, não tem como quebrar. É aquilo, a palavra é a palavra. Então a gente precisa ter essa direção, colocar Deus acima de todas as coisas. A gente vai ter momentos de qualidade de vida, momentos bons, vamos ter, mas a gente não pode esquecer que quem está no centro, no controle é Ele. Amém? Glória a Deus. Então você precisa ter momentos especiais junto com a sua família. Casais, muitas vezes. Às vezes os casais, agora nós temos um pequeno ali, a gente leva junto, né? Mas quantas vezes eu e minha esposa, a gente precisa sair só eu e tu, sair para jantar, cara. A gente precisa sair só eu e tu, a gente precisa conversar, ter momentos casais. Agora não dá que tem um pequeno junto, o pequeno vai junto e faz uma baderna, amém, tá tudo certo. Mas a gente precisa ter momento. Às vezes vem o Luiz ali, né? Já tá grandinho ali, o rapaz ali, pegar a esposa, sair para um restaurante ali, gastar, puxar o dinheiro, amém? Fazer, a semana fazer é gastar, né? Eu estou brincando, né? Mas tem momentos especiais junto, né? Esposo, casais precisam disso. Fortalece a união, fortalece a família. Você volta renovado. Que bom que saímos, que bom que conversamos. Depois volta para a rotina. A rotina não, né? Mas volta tudo aquilo, os filhos, aquelas coisas. Mas amém. Mas há momentos especiais que você precisa ter, casais precisam ter. Vocês precisam, né, fortalecer os laços, não deixar de lado. E a juventude está namorando, preciso consertar, e precisa levar a namorada para tomar sorvete de cinema, gastar também. O bonitão ali tem, né, quer levar, quer namorar, quer andar com, né? Então gasta com a namorada. Faz a namorada, faz ele dar presente lá, né? Leva para passear, sai. Mas não esqueça de uma coisa, Deus está no centro, Deus está em primeiro lugar. E quando a gente coloca Deus, Ele se alegra disso. Amém? Então crie memória, legado para sua família. Deixa algo para os seus filhos, a sua geração. Meu pai era assim, a minha mãe era assim. Eles faziam dessa forma. Ele era um homem temente a Deus, ele caminhava conforme, ele não quebrou princípios de Deus. Ele fortaleceu a família, ele criou uma família unida. Muitos dias hoje, quando o inimigo mais ataca é a família. Se ele conseguir estabelecer uma casa, uma família, ele derruba uma igreja muitas vezes. Mas em nome de Jesus nós somos uma família forte. A gente não se dobra, que Deus está no centro. E isso jamais vai acontecer com a igreja do Senhor. Porque nós ouvimos a palavra e Deus estabelece princípio. E nós somos transformados através da palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Que nós possamos entender essa palavra. Então, ore juntos, né? Crie o hábito de oração. Muitas vezes a gente, quando está caminhando, muitas vezes a gente esquece algo. Cada um ora de um lado, né? Mas procura orar juntos os dois, muitas vezes. Propósitos, né? Às vezes não vai dar tempo, mas há momentos que você precisa orar junto, lado a lado com a sua esposa. Há momentos que vocês precisam dar as mãos, muitas vezes, de orar. Talvez problema dentro do seu lar, problema com os filhos, muitas coisas para ser resolvidas. Vocês precisam orar junto com o mesmo propósito. Procure orar muitas vezes junto, clamar ao Senhor. E as coisas vão acontecendo. Amém? Ore pela sua família, pela sua casa. Tenha o hábito de agradecer ao Senhor, honrar a Deus. Quando a gente senta na mesa, muitas vezes é aquele correrio, muitas vezes esquece até de orar. Mas a gente precisa, não, Deus está no centro em todos os momentos. Eu preciso orar pela minha refeição, eu preciso agradecer aquilo que Ele está me dando, sustentando. Então ore antes da refeição, ore antes de dormir, tenha um hábito, tenha intimidade com Deus, um relacionamento com o Senhor. Domingo e sábado, domingo muitas vezes, quarta-feira, é muito pouco, a gente só vira um culto.
e depois não orar, não falar mais com o Senhor, né? Para sustentar o louvor muitas vezes aqui, não, é tempo, né? Oração, fortalecimento é todos os dias, né? Guerra, batalha, pessoas colocando Deus sempre no centro. Às vezes está difícil lá no serviço, mas as pessoas estão ali, ó, Deus está no centro, está conduzindo, e as pessoas estão aqui com a direção de Deus. Então não é só no culto de domingo, no culto de quarta-feira, é todos os dias. E aí sim a gente começa a caminhar conforme. Aí Deus começa a levantar homens e mulheres, homens valentes, homens guerreiros, homem que conduz a sua família. Não dá para inverter papéis. Muitas vezes o homem se esconde atrás da mulher, deixa a mulher conduzir. Está errado. O homem é o cabeça e o homem tem que conduzir a sua casa. O homem tem que orar pela sua casa. O homem tem que ver quando as coisas não estão andando, o que está acontecendo. O homem tem que ser o vigia, o sentinela da cidade. A gente precisa estar sempre atento ao que está acontecendo na nossa casa. O que está acontecendo sobre os nossos filhos? O que está acontecendo que a gente não está vendo? Abre os olhos espirituais, clame ao Senhor, busque Ele. E Ele vai te mostrar onde você precisa orar, onde você precisa enxergar. Amém? Então, vigia, sacerdote aí, o homenzão, conduza a sua casa. Peça a direção de Deus. Coloque Ele no centro da sua casa. Sua esposa também. Coloque Ele no centro. O que está acontecendo na minha casa? Por que as coisas não estão andando muitas vezes? Ore, clame ao Senhor. Peça a direção de Deus. Ore pelos seus familiares. Às vezes a gente ora pela nossa casa, pela nossa família, mas os nossos familiares também precisam de oração, precisam ser alcançados, e nós precisamos orar por eles, nós precisamos clamar por eles, e pela igreja também. A igreja é a família do Senhor, há um povo que está sendo escolhido, separado para ir para lá com ele. Então há uma família aqui também, e a gente precisa orar também por cada um que aqui está, e pelos nossos familiares também, não é diferente, amém? Às vezes nossos familiares moram em outra cidade, amém? Continua orando por eles, continua clamando por eles. Tem uma vida de oração diante de Deus. Ora, o marido ora pela sua esposa. Ora, clame, né? Edifica, libera palavras de bênçãos, né? Profetiza sobre a vida dela. E a esposa a mesma coisa, profetiza sobre o seu marido. Negócios que o seu marido quer fazer, as coisas que ele quer fazer. Se é no trabalho, profetiza, começa a orar, começa a clamar. Levante um clamor diante de Deus. Tem uma vida de oração. Ore pelos seus filhos também. Namorado pela namorada ali. Ora. O varão ali bonitão, ora pela sua namorada. E a namorada pelo seu marido. Que a gente possa estar no propósito de Deus. Que a gente não desvie disso. A juventude muitas vezes é o que, né? Vamos ser sinceros. O namoro, a idade, né? Então a mil. Então eles precisam orar mais e mais, cada vez mais, todos os dias, né? Lutar. E precisam pedir uma direção de Deus. Propósito. Namoro é para casar, né? É para criar família, para estabelecer algo. Propósito de Deus. Então o namorado, a namorada está olhando para o namorado muitas vezes, o que ele está enxergando ali? Daqui a tantos anos, né? Você precisa enxergar uma família. Você precisa enxergar uma família, aquelas que temem ao Senhor, aquelas que colocam Deus no centro e Deus conduz, uma família que caminha com o propósito de Deus. Amém? Glória a Deus. Então nessa noite nós vamos pedir para o grupo de louvor subir aqui, amém? E nós vamos orar.